Bem, então, bom dia a todos. O terceiro encontro do livro A Educação Prática do Pensamento, de Rudolf Steiner. Está sendo lido, né, estudado o pensamento através da ELEB, uma promoção da Escola Livre de Estudos Biográficos. Este fica gravado no YouTube, no canal do YouTube da ELEB. Então, se vocês perderam o da semana passada ou alguém não conseguiu assistir, pode ir lá e assistir, que já está no canal do YouTube. Eu vou ler o verso agora, de abertura, e logo depois vou passar para a Marta, que vai fazer a nossa leitura de hoje. Brotam para mim, na luz solar da alma, os frutos maduros do pensar. Na segurança da autoconsciência se transforma todo o sentir. Posso perceber com alegria o acordar espiritual do outono. O inverno irá em mim despertar o verão da alma. Então, bom dia novamente. E passo para a Marta para fazer a leitura deste livro. Podia voltar um parágrafo para ver se eu localizo, porque o meu é cópia, e aí ele não está muito paginado direito. Tá, então, nós podemos retomar na página 31, Marta, o Procuremos. 22, a página. A página 22, desculpa. 31 é que eu numerei o parágrafo, mas é parágrafo 31. Procuremos, pois, no presente, acompanharemos mentalmente em direção ao futuro, aguardando, então, o que irá ocorrer. Podemos proceder assim, tanto com relação aos atos humanos, quanto a outras coisas. Sempre que compreendermos um fato, façamos uma imagem do que será, em nossa opinião, sua consequência. Aconteceu o que esperávamos? Então, muito bem, era correto o nosso pensamento. Se o acontecimento é diverso do que esperávamos, reflitamos sobre onde nos enganamos, esforcemo-nos por corrigir os pensamentos anteriores e, tranquilamente, pelo estudo e pela observação, pesquisemos a origem e a natureza do erro. Quando acertarmos, evitemos com a maior cautela ufanarmos de nossas profecias, não exclamando: eu já sabia o que ia acontecer. Eis aí um novo princípio decorrente da confiança que se deve ter no necessário encadeamento dos fenômenos. Nos próprios fatos, existe algo que impede as coisas adiante. As forças que assim trabalham interiormente, de um dia para outro, são forças de pensamento. Por esses e outros exercícios apropriados, elas se tornam presentes em nossa consciência. Quando se realiza o que havíamos pressuposto, é por nos acharmos em harmonia com elas e ficarmos em íntima conexão com a real atividade interior dessas forças de pensamento. Deste modo, nos habituamos a pensar não arbitrariamente, mas em conformidade com a necessidade interna do mundo exterior. Podemos também exercer a atividade prática do pensamento em outra direção. Todo acontecimento de hoje se relaciona com o de ontem. Suponhamos, por exemplo, que uma criança se haja comportado mal. Quais serão as causas? Acompanhemos os acontecimentos de trás para diante, isto é, de hoje para ontem. Imaginemos, por hipótese, as causas que ainda não conhecemos, dizendo: se isso está acontecendo hoje, é porque foi preparado por algum acontecimento anterior. Procurando indagar o que realmente se passou, apuramos finalmente se tudo foi bem ou mal pensado. Se a verdadeira causa foi prevista, está tudo bem. Se nossa hipótese, porém, não se realizou,
então nos cabe esforçarmos por esclarecer o erro, comparando o desenvolvimento de nossa associação de ideias com a maneira como os fatos realmente se passaram. Para realizarmos esses princípios, o essencial é termos realmente tempo para considerar as coisas sob este aspecto, portando-nos como se estivéssemos dentro das coisas com o nosso pensamento e mergulhássemos na atividade interna dos fenômenos, no pensamento íntimo dos fenômenos. Assim fazendo, observamos gradualmente que nos incorporamos às coisas, deixando de ter a impressão de que as coisas estão lá fora e nós, alheios a elas, refletimos a seu respeito. Ao contrário, sentiremos que nosso pensamento adquire dentro das coisas certa mobilidade. Quando se alcança essa faculdade em grau superior, muita coisa se esclarece. Um homem que adquiriu essa faculdade no mais alto grau, um pensador que assim vivia com seu pensamento no interior dos fenômenos, foi Goethe. O psicólogo Herold, não sei se é assim que se fala, e viveu de 1773 a 1843, escreveu em 1826, em seu Manual de Antropologia, que o pensamento de Goethe era um pensamento objetivo. O próprio Goethe apreciou vivamente essa definição, significando que um pensamento, assim elaborado, não se separa das coisas, permanece no interior dos objetos, move-se dentro da necessidade da natureza exterior. Na nota de rodapé, de Rudolf Steiner, no GA, volume 2, GA 1B. O pensamento de Goethe era simultaneamente percepção, e sua percepção era ao mesmo tempo pensamento. Goethe foi muito longe com essa evolução de seu pensamento. Aconteceu mais de uma vez, tendo projetado um passeio qualquer, chegar à janela e dizer aos presentes: em 3 horas choverá. E assim acontecia. Ele podia, do pequeno fragmento do céu que via da janela, predizer o que ia passar-se daí a horas no estado climático. Seu pensamento, fiel à natureza íntima das coisas, permitia-lhe perceber no fenômeno observado a preparação do fenômeno no futuro. Realmente, com esta prática de pensamento, pode-se alcançar muito mais do que se imagina. Quando se seguem os princípios aqui enunciados, vê-se que o pensamento se torna de fato prático, a perspectiva se alarga e o mundo se apresenta mais inteligível. Gradualmente, a atitude do homem frente às coisas e às pessoas de seu ambiente se modifica de maneira radical. Realiza-se nele uma verdadeira transformação interior que o torna outro homem. E será sempre de imensa importância que o pensamento consiga entrar assim em comunhão com o mundo exterior, pois, em suma, no mais alto sentido, tais exercícios constituem princípios eminentemente práticos para a vida do pensamento. Existe um outro exercício especialmente adequado às pessoas... Vamos dar uma paradinha aqui antes dele começar a falar desse outro exercício, né, para a gente trazer, senão ele já vai encadear num outro modelo, né, numa outra forma de exercício. O que vocês acham do que foi lido? Ele vem propondo exercícios, né, para essa prática do pensamento, para que cada vez mais a gente possa ver que o pensamento que nós temos não é um pensamento isolado, né? E como tudo está conectado, né? Então, se eu olho esse desencadear de fatos, o que me acontece hoje pode ter relação
com o que eu pensei ontem e que acontece hoje, o que eu trago para mim de futuro, então eu estou presente, passado, futuro. Então, o meu presente, muitas vezes, está sendo realizado hoje, está acontecendo hoje em função de alguns pensamentos que eu tive no passado. E o que eu estou quase que semeando, né, no meu pensamento para o meu futuro. Eu posso já, quase que quando ele diz prever o futuro, eu posso prever já nessa percepção do meu pensar. Eu queria ouvir um pouquinho vocês, como é que isso reverbera para vocês, essa fala, do Steiner neste livro. Eu posso falar, Márcia? Claro. Não, assim, o que me chama a atenção, né, é que ele fala sobre o iniciarmos na observação da própria natureza, né? Sim. E o quanto que o homem se distanciou disso, né, atualmente. Então, ele fala que até ele tem a previsão, né, o Goethe, que ele fala assim, olha, vai chover hoje, né? Ele consegue ter eu não sei se eu posso dizer percepção, né, essa coisa de olhar e falar, olha, vai chover, né? E quanto que antigamente tinha isso, né? Hoje a gente não consegue. E eu li algumas coisas sobre Brumadinho, né? Naquela época, diz que todos os animais, eles deram indícios de que ia acontecer alguma coisa. E ninguém percebeu, né? Então, essa conexão, eu acho que cada vez mais é importante, como você fala, né? Semeando essa prática de essa observação, até da criança mesmo, hoje em dia, né? Sim. Então, é isso que eu refleti sobre o que nós lemos agora, tá? Legal. Não sei se é pertinente, né? Se eu ajudei, se acabou. Claro. A Cíntia e depois a Marta. A Cecília está dizendo que na década de 80 já trazia o Mindfulness. Depois você pode falar, Cecília, aí o que você traz. Cíntia. Eu acho que quando ele fala aqui, né, pelo menos foi o que eu entendi, que a gente pode prever, né, o que vai acontecer, igual a última, a Sandra falou agora, sobre a previsão do tempo. Eu acho que ele propõe um exercício como se fosse uma retrospectiva, né, porque a gente olha o que, por exemplo, o fato presente, a gente pode olhar, tentar resgatar, né, como é que estava antes para poder acontecer isso que está acontecendo agora. E também acho que é um exercício que nunca para de acontecer, né? Você está sempre consciente, atento, porque aí sim você já vai fazendo essa compilação, né, de coisas, e aí quando acontece, você volta lá na memória, e isso eu acho que assim, vai se consolidando, né? Vai te dando mais certeza. E você vai se tornando mais responsável também, porque você já sabe o que vai acontecer, né? É igual a gente não colocar a mão no fogo, porque uma vez a gente já teve experiência que aquele ato não é bom para a gente, né? Então, como assim? Eu já sei o que vai acontecer, então não vou fazer. Não sei se ficou muito claro assim, mas foi o que eu entendi. Vamos ouvir. Deixa eu só ver se eu fecho aqui minha janela para ver se melhora a luminosidade aqui. Que melhorou. Marta, depois a Zuleika. O que eu pensei assim foi que hoje nós corremos riscos, né? Porque a capacidade de observação hoje, eu acho que ela está cada vez menor. Essa velocidade da internet, é assim, quando a internet surgiu na nossa vida, era uma coisa assim maravilhosa. Aí, conforme vai ganhando velocidade, a gente foi ficando tão exigente que a gente vai abrir um site, vai fazer alguma coisa e demora, já vem aquela irritação, né? Nossa, como está demorando. Então, parece que é tudo instantâneo, é tudo
E com isso a gente perdeu um pouco essa capacidade da observação, né? Porque é tudo muito imediato e que a gente tem que ficar muito atento realmente e resgatar isso tudo. Sim. Sim, boa observação, Marta. Talvez a gente possa também refletir como que nessa velocidade, além do pensar, né, que a gente fala, também está sendo paralisado o nosso querer. Uhum. Então, nós já não temos, ao caminhar, numa esteira eletrônica, eu já não faço numa esteira ou numa escada eletrônica, né? Eu já não faço esses movimentos, então tudo vai trazendo uma paralisia também no querer, não só no pensar. Hoje eu vi a Alexa hoje, que está na moda, né? Então, Alexa, acende a luz, Alexa, faz isso. Então, eu estava na casa de uma amiga, ela tinha uma sala pequena, mas tinha um Alexa, e tinha que chamar a Alexa para acender a luz. Então, tudo isso é a internet, a informática a nosso favor, mas a gente não percebe o quanto que vai paralisando, né, algumas funções nossas. Não pensamos, ficamos diante da TV e a gente não pensa em nada. Depois a gente pede a uma máquina para limpar a casa, é uma facilidade hoje, mas que vai paralisando em nós, né, nas forças em nós. Zuleika. Eu acho que tem muito a ver com o que vocês falaram, e eu percebo em mim mesma essa automação que a gente vai fazendo nas coisas. Você não para pensar, para analisar. Então, você vai te distanciando da análise, dessa justamente poder prever as coisas que irão acontecer, tanto o convívio, as atitudes das pessoas, que hoje você não convive com as pessoas. Todo mundo trabalha sentado na sua mesa, junta as coisas e vai embora. Então, você não tem mais aquela perspectiva de como é que vai acontecer o ambiente, as coisas, porque você não convive com as pessoas, é muito individualismo, a gente não tem mais aquela participação do dia a dia, do colega do lado, até às vezes irmãos mesmo, porque está todo mundo na correria para marcar um café. É uma dificuldade arrumar um horário, aí você tem academia, aí você tem isso, você tem aquilo, tem que lavar roupa, tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer. E isso está distanciando até a gente, assim, eu tinha muito mais assertividade com as coisas que aconteciam, eu tinha um pensamento, acho que um pouco mais positivo, porque quando você convive, você conversa com as outras pessoas, elas te dão mais certeza do seu ambiente ao redor. Sei lá, um horizonte, um ambiente mais companheiro. E isso te alegra nas suas atividades, te faz sentir parte, e isso vai te voltando a ligar as pessoas, ao ambiente, à natureza. E quanto mais a gente vai ficando individualista, mais a gente faz as coisas solitariamente, porque é mais rápido. Essa semana, depois de muito tempo mesmo, muitos anos, eu acho, nós fizemos uma confraternização de amigos do meu trabalho, e no dia seguinte todo mundo estava muito mais alegre, muito mais se sentindo fazendo parte. E eu acho que isso que a gente... Aí você analisa melhor o ambiente que você está, você tem outra perspectiva daquilo mesmo. Aí o pensamento da gente muda. Eu acho isso. Sim, sim, é impertinente, sim. Denise? Eu só ia comentar, porque o que o Steiner traz aqui, ele fala desse pensamento objetivo, né? O livro, né, traz essa Sim. educação prática do pensamento, né? Eu tenho uma dificuldade, e esse é um ponto, é que no meio desse pensamento, pelo que o Goethe traz aqui, né, essa observação, né, essa fenomenologia toda objetiva, né? No meu caso, quando eu entro nesses pensamentos, vem aquelas representações mentais, sabe? Então, o quanto é difícil
você fazer essa prática, né? Desse pensar, né? E isso, e daí já entra a sua astralidade, já entra as suas representações, já entra várias coisas, e essa objetividade, no meu caso, sai muito fora, né? Então, o quanto eu estou mais expondo essa dificuldade, né? De separar, de ter essa praticidade no pensar, né? Essa lucidez, vamos dizer assim, né? Esse eu presente. E aí, pegando o gancho da Alexa, que vocês estão falando, né? Eu brinco, né? Minhas filhas não têm, obviamente, né? Mas ela fala, mas o fulano tem, eu quero. Eu falei, filha, daqui a pouco você vai perguntar, Alexa, quem sou eu? Porque ela vai ter que responder, né? Quem sou eu? Porque faz isso, faz aquilo, põe isso, põe aquilo, quem sou eu? Porque no fundo você vai perdendo sua identidade, que é muito isso que você falou, né, Márcia? A gente vai perdendo essas forças, né? Nossa vitalidade. Toda vez que você coloca um Spotify maravilhoso, né? Que você coloca lá, que tem. O cara vai lá e seleciona, o eletrônico vai lá e seleciona as músicas mais ou menos que ele acha que você gosta. Você nem seleciona mais as músicas que você gosta, né? Já vem algo pronto. O fazer vai ficando cada vez mais distante, você vai se distanciando cada vez mais desse eu mesmo, E a né? gente vai entrando nessa onda, né? Vai entrando e não vai percebendo estas sutilezas, né? Dessas paralisias. Porque quando ele propõe, o Steiner vai propondo estes exercícios, né? Que para que a gente encontre em nós a natureza em nós, né? Então, olhando para a natureza, a gente encontra essa natureza em nós, que esses pensamentos, que também são os pensamentos cósmicos, né? Que a gente faça essa reconexão. Tem no livro Conhecimento dos Mundos Superiores, que também ele traz muitos exercícios práticos, e vocês vejam que são exercícios muito simples, né, de observação, mas é muito, muito difícil. Então, pegar, por exemplo, uma caneta e eu parar 5 minutos para observar a caneta e me relacionar com o que tem e o que é essa caneta, porque o pensamento vai fazendo devaneios aí. Então, o quanto é difícil para olhar e dizer assim, olha, o pensamento é meu, sou eu que vou coordenar e não ser tomada, né, pelos devaneios ou por tudo o mais. Então, sim, não é fácil, são exercícios simples, mas na prática, quando a gente vai olhar, exige muito, exige que esse eu presente o tempo inteiro. Obrigada, Denise. Emília? Márcia, eu acho que esse eu presente faz com que a gente não tenha muitas surpresas, porque o que eu vejo, às vezes, é que as pessoas ficam tão distanciadas da vida em si, que elas criam uma realidade, e quando essa realidade não se concretiza, elas levam um susto. Mas, na verdade, elas não deveriam levar um susto se elas estivessem realmente prestando atenção no que está acontecendo. Eu dou um exemplo dessas coisas de fake news. Vem uns vídeos para a gente, uns áudios, que se você estiver prestando atenção, você fala assim, gente, isso não faz o menor sentido. Mas se você está vivendo desconectado do que está acontecendo ao seu redor de verdade, e não o que está acontecendo na sua cabeça, você tem uma capacidade crítica de falar assim, não, isso aqui não faz o menor sentido. Agora, eu acho assim, uma coisa que eu brinco sempre, hoje em dia não se teria filósofos como um Sócrates. Por quê? Porque esse pessoal tinha muito tempo para pensar e para observar. Hoje a gente é atropelado por tantos estímulos que a gente não tem tempo nem de pensar e nem de observar. Por isso que a gente talvez se enrede em algumas bobagens que, se a gente tivesse um pouco de tempo, um pouco de calma, a gente logo veria que aquilo ali não tem nenhuma razão, não tem nenhuma conexão com a realidade em volta da gente. Era isso. Então, eu acho que hoje a gente está muito desconectado da realidade. A gente vive muito realidades interiores fora daqui, fora do mundo. Entendeu? Sim. Obrigada, Emília. Bem pertinente sua reflexão, sim. Muito.
Eliane, Cíntia, e aí depois a gente dá mais um passo na leitura, né? Que ele propõe um outro exercício e mais para frente outro exercício, vocês vão ver quanto que ele vai propondo, né, de exercícios. Fale, Eliane. Oi, Márcia. Eu agora, ouvindo a todas as pessoas falando, eu me dei conta de que trabalho em grupo, e qualquer grupo, a gente tem o mesmo tema, a gente tem a mesma obra, a gente tem todo o mesmo conteúdo. Claro que cada um tem uma percepção do que está sendo solicitado, mas tem um único objetivo. Então, eu encontro essa fala do pensamento, né, numa outra direção também, saindo da proposta. Então, a gente lê aquele capítulo, que nem aqui, estamos estudando esse livro, a gente está tendo a mesma hora, o mesmo conteúdo, e aí, de repente, temos que fazer um grupo, sai tudo diferente. Alguém diz assim, eu vou fazer e te mando. E não manda nada do que foi acordado. Então, assim, eu percebo essa desconexão também, ainda que se tenha um encontro. É só um relato, isso não é nenhuma pergunta, nada, é só uma fala mesmo. Obrigada, Eliane. Fica essa, sim, reflexão. Cíntia. Não, eu ia só sugerir, assim, ouvindo as colegas falando, né, que a retrospectiva noturna, aquele exercício que a gente faz de rever o dia, sem julgamento, né, eu acho que é uma forma também da gente, disso refletir no nosso dia a dia, porque você revendo durante a noite, isso daí não, parece que não interfere, mas o dia, a percepção, e você fica mesmo, né, então, para mim, pelo menos, funciona assim, te capacita para você, em certos momentos, fala assim, colocar um anteparo, assim, falando, bom, isso aqui eu escolho não ver, porque eu vou, né, me perder, ou seja, sei lá, qualquer coisa, uma conversa que não tenha sentido, né? Isso traz a gente mais para si mesmo, né? E é uma coisa que é feita à noite, parece que é conexão, mas é uma forma boa da gente estar mais em si mesmo, né? Sim, o tempo inteiro é essa proposta, né, que ele vai fazendo, porque você veja num acontecimento, a retrospectiva assim, do dia, né, de todo o dia, é o que traz, mas aqui ele propõe uma retrospectiva do acontecimento, de um acontecimento que você tem, e aquilo que você está vivendo, o que conectou você com algum pensamento, com alguma questão do passado, de ontem, por exemplo, o que eu vou viver hoje, talvez a gente possa fazer essa prática hoje com algum acontecimento que chama a nossa atenção hoje, dizer, olhar para trás, o que ontem fez com que eu estivesse passando por este acontecimento, e ver, porque é sempre o que traz de ecos do futuro também. Né? Quando ele diz que o Goethe pode prever, né? Ele tem essa observação, né? De como nessa conexão com a natureza, como se fosse uma coisa só. Então, talvez a gente possa, por exemplo, hoje, perceber que acontecimento que eu tenho hoje, algum acontecimento, seja ele trivial ou não, o que eu trouxe em termos de pensamento do dia anterior para que eu esteja passando por esse acontecimento hoje. E aí a gente vai trazendo para a prática isso que ele propõe. Eu acho que é o mais rico, né, para a gente fazer. Então, essa retrospectiva grande e as menores, né, nesse dia. Vamos dar mais um passo, porque ele já propõe outro exercício, vocês vão ver. Marta, você pode ler? Uhum. Existe um outro exercício especialmente adequado às pessoas que habitualmente não encontram, no momento oportuno, a ideia apropriada. As pessoas que se acham nesse caso devem, antes de tudo, esforçar-se por não deixar o pensamento ser dominado a todo instante
pelas impressões que lhes traz a marcha dos acontecimentos do mundo exterior. O que acontece, na maioria dos casos, é que essas pessoas, ao conseguir meia hora de descanso, deixam correr de um lado para outro os pensamentos e tecem arbitrárias em 1000 direções imprevistas. Ou então se ocupam de algum aborrecimento da existência. Este aborrecimento se insinua na consciência e a tiraniza sem cessar. Quem segue tal caminho nunca achará no momento necessário o alvitre oportuno. Para adquirir esta faculdade, terá de agir do seguinte modo: quando tiver a seu dispor meia hora de repouso, deverá escolher por vontade própria o assunto de seu pensamento, que então introduzirá deliberadamente na consciência. Por sua livre iniciativa, refletirá, por exemplo, sobre qualquer experiência pessoal de seu passado, podendo escolher, digamos, um passeio que haja feito 2 anos antes. Aqueles anos atrás, reviverá deliberada e espontaneamente em seu pensamento. Durante algum tempo, ainda que somente por 5 minutos, refletirá exclusivamente sobre isso. Tudo o mais deverá desaparecer durante esses 5 minutos, e ele deverá poder afirmar a si próprio: quem escolhe meu pensamento sou eu. Como acabo de dizer, a escolha do pensamento não precisa ser assim tão difícil. O essencial não é agir por meio de exercícios complicados sobre a marcha das ideias, mas libertar-se mentalmente do automatismo que caracteriza a vida cotidiana. De modo que, durante a meditação, o pensamento se distinga do tecido de impressões com que nos envolve o curso habitual da existência. Quando nos faltar a inspiração, quando outro alvitre não nos acudir, poderemos recorrer a um livro qualquer aberto ao acaso, leremos as primeiras linhas com que nos depararmos e refletiremos sobre elas. Pode-se também escolher como objeto de meditação algo visto em certo momento, como, por exemplo, quando se ia entrando no escritório pela manhã, sendo esse algo tão pouco importante que não se teria reparado nele se não tão pouco importante. Desculpa. Por exemplo, quando se ia entrando no escritório pela manhã, sendo esse algo tão pouco importante que não se teria reparado nele, senão pelo propósito deliberado de recordá-lo. O assunto deve distinguir-se das ocorrências de todos os dias. Deve ser alguma coisa sobre a qual não se teria refletido no curso habitual das impressões. Praticando-se sistematicamente tais exercícios, repetindo frequentemente, chega o momento em que se revela na pessoa a faculdade de achar o alvitre necessário e oportuno nas ocasiões decisivas. O pensamento assim cultivado torna-se elástico e flexível, o que é de enorme importância na vida prática. Ok, vamos parar aqui. E aí, um pouco do que a gente falou, né, desse automatismo, como é que vocês percebem essa parte da leitura? Como é que reverbera para vocês? Eu achei interessante essa sugestão de pensar, de meditar sobre alguma coisa que teria passado, né, de maneira assim totalmente, porque isso força a observação, força né, o aquietar do pensamento, né, assim, aquela coisa, tira aquela velocidade. Sim. Esse de novo, essa proposta, né? Vamos não ficar nesse automatismo, vou repetir a palavra, desse pensar, né? Mas escolher algo, olhar para algum objeto aleatório que eu nunca iria me ocupar e pegar deliberadamente me ocupar dele, né? Desse pensamento.
né? E cada vez que eu vou fazendo isso, eu vou ganhando esse pensamento vai trazendo, né? Eu vou dizendo quem escolhe o meu pensamento sou eu, né? Não me deixo. Quem não foi tiranizado por pensamentos? Quem não ficou a noite acordada sem conseguir dormir porque os pensamentos invadiam sem cessar a mente? Então, olha um pouco que ele traz. Obrigada, Mar. Eliane, depois Adriana e Cecília. Oi, Eliane. Está ouvindo, Eliane? Ô, Márcia, desculpa, eu acho que levantou sem querer a mão aqui, eu Tá bom. bati, tá? Desculpa. Ok. Tá bom? Tá bom. Adriana? Olá, bom dia. Bom dia. E aí não tinha tirado. Acho que a gente esquece mesmo. Você sabe que esse momento bem específico agora desse exercício me lembrou o famoso, que agora está super em moda, o TDAH. Sim, a minha maior experiência são com as crianças, então a criança não tem, óbvio, essa maturidade, mas cada vez mais vem trazendo consciência para alguns adultos que têm essa dificuldade seríssima, né, em foco, em dar continuidades a projetos e várias outras coisas. Eu tenho estudado muito sobre isso, e é muito interessante que a cada vez que você vai estudando, você fala, acho que eu sou um TDAH, não é possível. Mas, na verdade, fica claro para mim, assim, são exercícios que qualquer pessoa deve fazer, não é pode fazer, qualquer pessoa deve fazer, porque, de fato, os pensamentos nos invadem. Então, a gente tem que ter uma autonomia de bloquear esses pensamentos. Nossa, me veio, assim, uma imagem de recurso mesmo, recurso terapêutico para ajudar essas pessoas que apresentam essa questão com TDAH e que tem tantas dificuldades. E aí eu já estou aqui pensando como que eu poderia fazer isso com crianças, né? Porque a gente sabe que são exercícios mais para conscientes, para rolando, que realmente coisa simples. Como que realmente na hora que eu vou deitar, assim, eu simplesmente vou com intenção, né? Eu vou pensar, sei lá, no último passeio que eu fiz e que foi interessante, e trago esse pensamento com a minha vontade, ou seja, com a minha clareza. Eu não deixo esses pensamentos, quaisquer pensamentos me dominarem. Então, muito, muito incrível. Muito obrigada. Que bom que você já está fazendo as conexões com o seu dia a dia e como que pode, que é justamente isso, né? Como que eu posso usar um recurso tão simples no meu dia a dia, no meu trabalho, seja lá qual for ele, primeiro fazendo e depois trazendo isso para o outro, né? Muito legal. Cecília. Então, eu acho que eu vou complementar aquele pensamento aí. As falas foram bem interessantes. Na década de 80, se falava muito no mind control, nesse sentido de que se você focasse numa coisa só, que foi citada aqui, olha para aquela caneta e vive aquela caneta, interage, que você ia passar despercebido, ninguém ia te ver naquele ambiente. E ele provava isso de tal forma que no auditório, com trocentas pessoas, essa pessoa entraria e ninguém ia ver. E como ele comprovou, quem que estava ali era ninguém. Então, essa última pessoa que falou agora, eu não guardei o nome dela, Adriana. Muito interessante, Adriana, muito interessante essa prática, porque a criança, eu entendo que vai ter muito mais facilidade do que nós adultos, que estamos envolvidos com toda essa enxurrada de informação. E aquele fato que fala assim, não julgar, fica o julgar, é a última palavra que fica. E a gente fica se julgando. Ela vai dizer isso, ela vai pensar isso. Então, essa coordenação dos nossos pensamentos, ela está muito voltada ao julgamento. Então, se a gente falar, a pessoa vai julgar a gente, ela vai dizer, ela está assim. E aí,
estou esquecendo o nome de todo mundo agora, a Cíntia, né? Que ela lembrou de uma maneira tão simples, né? Não vou botar a mão no fogo que vai queimar. Mas às vezes é isso aí que a gente faz, a gente vai e coloca. A gente vai como adulto e coloca a mão no fogo. A gente está vendo que a pessoa está sem dormir, está borbulhando, está saindo fumaça, né? E a gente vai e conversa com essa pessoa um assunto que não vai resolver nada, não vai dar em contribuição nenhuma, né? Então, são previsões que a gente pode ter aqui, que ele lembrou do climático, daqui a 3 horas vai chover, a gente não leva sombrinha, e pega pneumonia, pega... Então, a gente está correndo para provar o que é quem, né? Então, a gente está esquecendo da gente. A outra colega lembrou também do Alexa, uma salinha de 1 metro por 1 metro, para a Alexa dizer onde é que está aquilo, apagar a luz. Então, a gente está vendo as coisas acontecer e, por conta de falta de controle nosso, do nosso pensamento, que a nossa vida é nossa, as oportunidades são nossas, a gente quer delegar a outros, então a gente vai achar culpado para as outras coisas. E é a gente que deveria tomar as rédeas, né? Nossa vida ali. Mas é tão mais fácil dizer, porque estava chovendo, não deu porque foi isso, não deu porque não tinha um aviso na tomada, não deu. Então, eu estou achando muito interessante que é tão atual essa leitura, né? E ela querer aplicar isso. A gente aplicando na gente adulta é bem difícil. Eu acho que criança ainda é mais fácil. Obrigada, Cecília. Marta, você quer complementar? Quero. Na realidade, assim, é um depoimento, uma referência ao meu pai, porque isso tudo, né, todo mundo falando, eu me lembrei que ele uma vez me disse que eu perdi uma irmã quando ela tinha 34 anos. E aí, depois de alguns anos, ele falou assim, eu nunca me esqueço dela, todos os dias eu me lembro. E aí eu vou ficando muito triste, mas aí eu me lembro que a vida é igual uma peça de teatro, é feita de atos. Então, eu saio daquele ato e vou para outro. Então, se eu estou pensando nele e aquilo me dá tristeza, eu vou pensar em outra coisa. Eu saio, olho no quintal, olho para as nuvens, fico procurando forma de nuvens, fico vendo passarinhos, eu mudo o foco. Então, assim, eu acho que na simplicidade dele, ele conseguia, né, ter um domínio sobre o pensamento então foi só isso que eu queria compartilhar, essa reverência. É um belo ensinamento. A vida é feita de atos. A vida é como um teatro feito de atos. Olha que lindo isso. Né? Os antigos, eles tinham essa conexão muito maior com a natureza do que nós, né? Como estamos perdendo essa conexão. E o que você traz ele buscava na natureza. Pois é, e quando eu tô com algo, com um pensamento que me causa, né, um sentimento, alguma tristeza, alguma coisa, eu mudo o ato, eu mudo o pensamento, eu vou para a observação da natureza. E vou fazendo, olha que lindo isso. Muito, muito bom, muito bonito de ver. E aí a gente pode, acho que a gente não consegue continuar, já são 9h25, e a gente poder olhar, se propor algum a gente fazer uma prática, né, ter essa intenção, ou fazer uma prática neste dia, para que a gente possa fazer alguns desses exercícios e ver qual é a dificuldade que a gente tem, qual é a dificuldade que a gente em trazer para o nosso cotidiano, sem parar um pouco, sem automatizar, né, tanto que a gente já é tão automatizado nas ações, mas também a gente fica, né, nesse pensamento sem essa percepção
do pensamento. E tem um estudo, e eu não sei precisar o número agora, que a gente tem mais de 20 mil pensamentos dia. É muita coisa que a gente tem de pensar e a gente não tem consciência desse pensar, né? Como desde que a gente acorda, se a gente for olhar, agora são 9h26, do momento em que a gente acordou até agora, quantos pensamentos não passaram por nós? E que quantos deles eu tenho consciência, quantos eu não tenho nenhuma consciência, né? Passam por mim, causam uma impressão e passam, e aí eu vou ver, como ele traz anteriormente, algo do meu dia acontece em função disso. A gente vê muitas pessoas que falam assim: eu acordei hoje com o pé esquerdo. E ao acordar com o pé esquerdo, uma sucessão de acontecimentos vão tendo, né, a partir disso. E quando, como você diz, Marta, eu mudo o ato, que essa é uma boa proposta, também muda o meu sentir, também muda a minha percepção da vida. A gente sabe que as pessoas que estão em depressão, elas não conseguem, por exemplo, se conectar com a natureza, elas veem a vida de uma forma mais cinza, né? O quanto que é tomado por esses pensamentos, por tudo isso, porque não consegue, perde um pouco essa conexão. Rosemary. Márcia, e acho que é Marta, não foi? A que falou sobre Marta, a isso, mensagem que o pai dela transmitiu. isso. E assim, eu queria deixar aqui a minha participação, porque foi exatamente no momento que eu parei de fazer, e eu acho que isso tenha muito a ver com o que a gente estava comentando. Afasta um pouquinho, muito lindo. Já estou vendo o desenho, sim. Está lindo. Ok. Mas é incrível que estava assim, nasceu as montanhas, nasceu e foi nascendo, e conforme quando ela terminou a fala, eu terminei de fazer. E eu já estava tentando fazer esse exercício, né? Que eu estava assim, meu Deus, o que vai sair dali? E essa fala, eu quero agradecer, a gratidão realmente, porque a vida, como o seu pai falou, né? Ele conseguia ver, e eu tenho essa prática, né, de também meu pensamento, quando está muito cinza, e eu falei, muito engraçado que está saindo aqui as montanhas, está saindo a flor, e daí saiu aqui um colorido, porque para vocês, a tal história, né, a observação é a minha. Para mim, o que saiu aqui teve muita mensagem, muita mensagem, maravilhoso. Foi assim, um momento de expressão curador. Eu estou aqui e quando termina a aula eu continuo, porque isso aqui está, como você disse, Cecília, Márcia, o que está verbalizado, né? O verbo, né? O que vem esse verbo. E, na verdade, foi através dessa forma que eu consegui me expressar melhor, foi fazendo, enquanto vocês estão falando, está acontecendo os pensamentos, e sem a preocupação de alguém estar me julgando, né? Como disse a Cecília, porque a gente fica preocupado realmente, não estou falando o que é isso, que pensamento veio, mas a Cecília também agradeço muito, porque ela também está compreendendo esse meu momento, e essa criação é uma forma de não estou nem aí que vocês estão me julgando, entendeu? Se isso aqui está bom, se não está, eu não sou nenhuma artista plástica, né? Mas assim, a minha é como criança mesmo, né? Pegar o tijolinho lá e deixar criar, deixar rabiscar e fazer. E acho isso tá muito interessante, é isso que eu queria trocar com vocês. E também acredito que as crianças vão gostar dessa minha atitude de coragem, de não saber fazer nada e ali está saindo. E como o pai também da nossa amiga disse, né, a vida é como se fosse um teatro, né? E nós temos que ver qual é o próximo ato, né? Sim. Gratidão. Obrigada, Rose. Marta, você quer falar? E aí logo depois a gente fecha. Só queria comentar que eu lembrei de uma frase do Einstein, né, que diz que
imaginação vale mais que o conhecimento, né? E fiquei, assim, delirando aqui, imaginando muita coisa em tudo que todo mundo falou e acrescentou, né? Realmente, nesse mundo atual que a gente, assim, além da tecnologia, tudo que está acontecendo no planeta, no mundo, nos faz pensar como é importante ter essa mente, assim, parar para pensar, mudar, focar o pensamento em coisas positivas, né? Tentar, vamos dizer, sempre melhorar o dia a dia como ser humano, né? Foi só essa contribuição que eu queria fazer. Excelente. Muito obrigada, Ricardo. Então, fechamos com essa contribuição do Ricardo, com esse grande presente do pai da Marta, que a vida é uma peça de teatro, e quando eu estou num determinado ato, preciso pensar que logo em seguida vem um outro, não é isso, Marta? Né? Eu posso mudar para o outro ato, né? Então, que cada um de nós possa, né, estar olhando isso e que nessa semana, de acordo com os atos que estejam vivenciando, possam olhar o que aconteceu atrás para eu estar vivenciando isso e o que eu chamo desse futuro, né? Porque quando ele diz eu saio daqui, eu vou olhar para a natureza, eu modifico o meu presente, né? A partir disso, eu modifico com uma intenção, né? É bem a frase, esse pensamento é meu, né? E eu faço essa alteração. Tomo posse, né, desse lugar, desse pensar. Muito obrigada, gente. Então, até o próximo sábado. Nós paramos, então, na página 27, vamos iniciar o primeiro parágrafo da página 27 na próxima semana. Um bom sábado a todos, uma boa semana. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, gente. Bom final de semana. Obrigada. Boa semana. Obrigada, tchau. Tchau.